Sula, deixa eu te falar. É só primeira pergunta ou tem que pontuar todas elas? Todas elas. Para cada resposta, você vai encontrar um valor no uso do dinheiro. Pode ser que se repita, pode ser que não se repita, mas você tem que olhar e tentar discernir qual é o valor no uso do dinheiro que está escondido no seu porquê. Ok. Foi? Não, berinjela não tem, não. Ah, é, tem. Mas tem que fazer. Estou rindo aqui da minha filha falando. Eu esqueci de fazer a berinjela dela. Eu quero berinjela, seu pai. Não tem berinjela. Tem sim. Aí seu pai, é mesmo, mas tem que fazer. Aí ela esqueceu. 3 anos. Ai, ai. E aí, depois que vocês botaram os valores aí, vou dar mais 2 minutinhos. Vocês vão contar quais foram os 2 valores que mais apareceram. Pode falar, Aline. Não sou eu, não. Não fui eu que coisei, não. Ah, é porque essa mão ficou levantada, peraí. Aí, quando mudou de posição, aí a mãozinha fez assim. Deixa eu ver se ela... Foi? Então, ó, não foi não? Mais um minutinho. Quer falar, Alan? Pode falar. Eu estou com uma dúvida aqui, na última questão, né? Sim. Se fosse acabar com alguma coisa no mundo, que acabaria, né? Com Aham. doença e precariedade do sistema de saúde. Isso se encaixa em contribuição? Eu sinto. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Beleza. Obrigado. Nada. Tem mais dúvida, gente? Pode perguntar. Às vezes você ficou na dúvida aí. Abre, pergunta. Então, ó, enquanto vocês estão terminando aí, por que é tão importante a gente descobrir, né, nosso valor no uso do dinheiro? Porque, gente, é o nosso motivador, não é que a gente não vai gastar dinheiro com isso, pelo contrário, a gente precisa saber qual é, para que a gente garanta isso no nosso planejamento. Se você tem que cortar alguma coisa, você não vai cortar algo que tem a ver com o seu valor no uso do dinheiro, porque isso vai te desmotivar.
Então, o nosso valor no uso do dinheiro, ele é nosso motivador, mas ele também é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, é ali que a gente acaba sendo mais emocional quando a gente vai gastar dinheiro. Com isso, com esse valor no uso do dinheiro, a gente acaba sendo mais emocional do que racional, a gente tende a ter gastos mais impulsivos, né? O que é o gasto impulsivo? É ali na emoção. Você não parou, pensou, analisou, entendeu? Então, é importante a gente saber por quê. A gente vai parar de gastar com isso? Não. Mas a gente vai se colocar no exercício de pensar mais de 2 vezes na hora de gastar com valor no nosso uso do dinheiro. Então, botou, vai comprar alguma coisa em relação a esse valor do uso do dinheiro? Você vai dar um dia para você pensar, você não vai comprar naquele dia. Você vai realmente pensar com calma. Ó, segredinho, não se compra nada com muita emoção, nem de tristeza, nem de alegria, nem de euforia. Por quê? A emoção está falando muito alto. Você não vai pensar. Então, você tem que deixar aquela carga emocional sair para depois você decidir comprar alguma coisa. Senão você vai gastar dinheiro de forma desnecessária. Pode ter certeza disso. E quando tiver a ver com o nosso valor no uso do dinheiro, é mais fácil ainda. Então, não é que a gente não vai comprar, mas a gente vai pensar mais vezes para saber se realmente aquela compra é para aquele momento ou se pode ser feita depois. Se pode esperar, né? Quais serão as nossas experiências essa semana? Então, você vai listar para cada um dos 2 principais valores, né? Você saiu com 2 aí. Quais foram os gastos impulsivos, ou seja, que poderiam ter sido feitos custando menos, ou esperado mais um pouco, ou até nem comprado, né? E mensurar quanto dinheiro você perdeu nessas ações. E manda para mim, tá? Então, você vai mandar para mim qual é o seu valor no uso do dinheiro. Você vai anotar. Ah, eu acho que eu esqueci de avisar. Mas lá, lembra das 3 paginazinhas que era para deixar em branco no seu caderninho? Você coloca lá qual é o seu perfil financeiro, as notas que você... os 2 principais perfis financeiros seus. Você vai colocar lá quais são os 2 principais valores no uso do dinheiro nessas 3 primeiras páginas. São os resultados, as coisas principais que vocês estão pegando de cada aula para vocês terem fácil acesso a essas respostas depois. Tá? Então, deixa eu perguntar, bateu aí o que vocês se identificaram com a resposta do teste? Quero saber. Bateu? Thelma bateu? A Ivanete bateu? Eunice, Aline, bateu aí, ela? Bateu, pai? Perfeito. Então, a autoimagem de vocês está bem ajustada. Acontece raramente de aquilo que a gente pensa da gente não ser verdade. A resposta é soberana. A resposta que a gente deu, ela é soberana sobre aquilo que a gente acha, mas se bateu, está tudo certo. Então, essa é a tarefa desta semana, tá? Vocês vão aí fazer um cálculo estimado para vocês terem ideia de quanto dinheiro vocês já gastaram nos últimos tempos de forma impulsiva, porque estava envolvendo aquele seu valor no uso do dinheiro. Tá bom? Quero ouvir vocês, tem 5 minutinhos para eu ouvir vocês. Como que essa aula chegou aí? Como é que foi? Qual o feedback que vocês tiram desse nosso encontro de hoje? Eu quero ouvir vocês. Eunice está fechada desde o início, eu não sei se está podendo falar, se não está. Vou deixar falar quem está com a câmera aberta primeiro. Fala, pai, como que essa aula chegou aí? Tem que abrir o microfone. Foi, para mim, mais uma descoberta, porque a gente passa por essas coisas e não percebe o que está se passando, né? E quando você
vai descobre que o que você fez está envolvido em segurança, está envolvido em status, aí você vai ter mais cuidado, né? Para status não